Hoje iremos falar o quanto o diabo é sutil em trabalhar na nossa mente aquilo que já estudamos, aquilo que já sabemos em fé, aquilo que já sabemos em confiança, que Deus entregou o seu Filho por nós e nos amou de tal maneira que entregou o próprio Filho. E sutilmente as trevas vão trabalhando em nossa mente, e nós sabemos que o homem é aquilo que ele pensa. E até mesmo na própria palavra diz em Provérbios 23:7, que diz assim, porque como imagina na sua alma, assim ele é. E é dessa forma que as trevas tentam trabalhar todos os dias na nossa mente. A gente dorme, acorda, e todos os dias tentamos fugir de algum pecado que tenta nos tomar tenazmente e acaba nos oprimindo quando nós acabamos de praticar ele. E o que seria isso em nossa mente? Causando culpa, vergonha, medo, pavor, e às vezes irei até apregoar a palavra, irei louvar, irei à casa do Senhor. E o que estará acontecendo? O fogo do Espírito apagando dentro de nós. E assim é a vida. A vida você vai estar avivado ou vai estar morno. E morno, a gente sabe que Deus irá vomitar. Então, o que nós temos que fazer é compreender que a nossa mente, ela vai sempre puxar para coisas muito mais negativas do que positivas. Queremos ser seres perfeitos, de uma santidade terrível, tremenda, sem acreditar na misericórdia de Deus e oprimindo a nossa mente no momento de uma prática de um pecado ou algo que possa nos oprimir. Por isso eu coloquei um título aqui: pecado é viver sem o fogo do Espírito. O que é isso, Alex? É porque vivemos como pessoas sem ânimo, sem alegria, sem mostrar aquilo que o apóstolo Paulo mostrava em toda a sua caminhada. E ele escreve um livro que é Filipenses, o livro da alegria. Em toda circunstância que ele passou, ele determinou no coração dele a mostrar alegria. Se ele era apedrejado, se ele estava quase morrendo, se ele estava com falsos irmãos, com tudo isso, a alegria, não a felicidade, que é momentânea, que só vem na emoção, mas passa, como comprar um carro zero, limpa o carro e tem todo o cuidado, mas vai passar. Mas a alegria do Espírito é a nossa força. E esse Espírito, ele tem algo, que é o fogo que queima todo o pecado para não oprimir a nossa mente, deixando com que a gente fique cabisbaixo. Ficando cabisbaixo, desanimado, os neurotransmissores, dopamina e serotonina. Dopamina, sentido do prazer, de recompensa, de motivação. A serotonina para a alegria, a famosa felicidade que todos querem, né? Que é momentânea. Então, se esses mecanismos neurais estiverem descontrolados sutilmente pelas trevas, por um ato que você ou eu possamos praticar, o que irá acontecer? Nós vamos apagando esse fogo do Espírito dentro de nós. E aí, nossa mente se prende ao pecado de um ato. Mas quando Deus olha para a tua vida, se Ele for olhar para o pecado, era ser fulminado. Mas não foi isso que Ele fez. Mesmo sendo amor e fogo consumidor, o que Ele fez foi entregar o próprio Filho. Entregando o Filho, quando Ele olha para a sua vida e para a minha vida, no que eu creio por meio da fé, é que Ele olha para o sangue. E esse sangue, um alvejante tão poderoso que limpa os nossos pecados quando entramos em arrependimento. Para isso, João Batista foi enviado, o precursor do caminho de Jesus, o anjo perante a face de Cristo, aquele que o batizou, que nem queria batizar ele. Eu, um homem, deveria ele pensar, né? Isso não está na Bíblia, mas deveria ele pensar: caraca, eu, homem, falho, vou batizar
aquele que é o Salvador. É assim. E Jesus, ele nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. João Batista com a água para arrependimento. E onde está o fogo? Vamos ver aqui como o inimigo trabalha sutilmente para nos oprimir. E vou mostrar a vida de Daniel. Daniel 1, versículo 3 a 6, fala assim, ó. E disse o rei a Aspenas, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, da linhagem real e dos príncipes, jovem em quem não houvesse nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria e doutos em ciência, entendidos no conhecimento, que tivesse habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus. O que está falando aqui é que Nabucodonosor, sutilmente usado pelas trevas, queria arrancar da mente de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, os que foram escolhidos para poder apagar esse fogo interno, esse avivamento que havia dentro deles. Que avivamento era esse? O conhecimento que eles tinham e que em toda a caminhada, mesmo que Satanás viesse sutilmente, sabendo que eles eram pecadores, falhos, porque no capítulo 9 de Daniel, Daniel faz toda uma oração pelo povo e ele fala, Senhor, eu, pecador, junto ao meu povo, venho a ti pedir perdão por todos os nossos pecados. Vem com a tua misericórdia, Senhor, pelo povo. Olha só, Daniel, um homem muito amado por Deus. Ele entra na brecha e ele não deixa somente aquilo que é sutilmente Satanás vir à mente dele, mas ele entra sabendo que a misericórdia de Deus é maior. E assim, o inimigo sutilmente quer vir apagar o fogo de saber quem Deus é na nossa vida e esquecemos totalmente que parece até que Deus não entregou o seu próprio filho, porque nos oprimimos e vivemos em crise e não deixamos que o processo interno da nossa mente venha ter uma transformação, porque assim como eu penso, assim eu sou. E Deus te vê como mais que vencedor, te vê como filho. Não é título, não é um pastor, não é um apóstolo isso. Não é título para mim, é um verdadeiro adorador. Provérbios 4:23 diz que ele virá buscar os verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores em espírito e em verdade são os filhos. E é isso que eu creio na palavra de Deus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, para que no fim destes pudesse estar diante do rei. É isso que acontece. Todos os dias ao acordar, sutilmente, Satanás e as trevas vão tentar colocar na sua mente, na minha mente, uma ração diária. Mas quem come ração é cachorro. Por isso que ele é chamado de cão. Então, ração deixa para ele. Temos que bloquear e saber que Deus, ele tem o seu Espírito dentro de nós. Para isso ele coloca em 1 Coríntios 6:19 assim, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, não somos de nós mesmos. Então, tudo aquilo que Nabucodonosor estava tentando fazer com Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, por detrás estavam as trevas. Nós temos que tirar esta mente de Deus e colocar a nossa mente. E é assim, nós vivemos sem o fogo do Espírito que vai queimar todo esse pecado, todo esse mal, para que a nossa mente não viva das opressões que nos foram ensinadas, das punições que tivemos, e vamos caminhando, nos oprimindo, deixando com que a nossa dopamina e serotonina, neurotransmissores bem baixos, e a nossa mente não conseguirá buscar alternativas de sair daquela pequena coisa que nós colocamos como um vendaval, colocamos como um furacão. Mas Deus te deu força, me deu força, através de Cristo, para sair de tudo aquilo que tenta nos aprisionar. Porque a maior prisão é os nossos pensamentos. E nós temos o fogo do Espírito, o avivamento dentro de nós, para queimar todo o pensamento e todo o mal. Mateus 3:11 fala assim, ó. E eu, em verdade, os batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cuja sandália não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo
e com fogo. João batiza com água, mas o Todo-Poderoso batiza com o Espírito Santo e fogo. Charles Finney fala uma coisa muito interessante. Todo arrependimento sem mudança é uma farsa. Só podemos ter totalmente uma metanoia, uma transformação de mente, quando realmente mostramos a mudança. Se gritava, não grita mais. Se fazia coisas em fofocar, não fofoca mais. Aquelas coisas que eram carnais, que continuam e estão, precisamos usar o fogo do Espírito, porque o inimigo sutilmente trabalha na nossa mente para ressuscitar aquele velho homem, ou para que somente continue aquilo que nós pensamos que estamos avivados, mas como estão dentro de quatro paredes, nós sabemos quem somos e não conseguimos transmitir a luz, porque uma lâmpada, ela não fica debaixo do alqueire, mas no velador, onde alumia todos. E precisamos acender esse fogo do conhecimento de Deus, ao qual Nabucodonosor tentou tirar de Daniel, colocando as suas iguarias. Mas Deus colocou dentro de você e de mim o Espírito Santo. Atos 2, versículo 3 e 4 fala assim: e foram vistas por ele línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Ei, ele te concedeu uma língua de fogo, ele te concedeu o Espírito Santo para queimar, para tirar da sua mente aquilo que é a prisão do desânimo, da depressão, de todo o mal. Deus te deu a autoridade de encher o teu coração. Mateus 12:35 fala: a boca fala do que o coração está cheio. Encha-se da palavra de Deus, porque Ele já te enviou o Espírito e Ele vai te conduzir contra o verdadeiro pecado que tenta tomar a tua mente, que é a falta de conhecimento de Deus. Deixa eu lembrar aqui, Oséias 4:6. Meu povo perece por falta de conhecimento. Então, se você já tem o conhecimento e não está conseguindo praticar, precisa-se se fortalecer. Em que, Alex? Se fortalecer em saber que o Espírito está em vós. E muitas das vezes deixamos de conversar com o Espírito Santo e ser oprimido pelo pecado que muitas das vezes praticamos e ficamos cabisbaixo, sem compreender o processo que há dentro para que nós venhamos a verdadeiramente acender esse fogo e poder iluminar os pés, para não ferir nossos pés nas pedras. E haverá sacrifício, foco e força. Se essa palavra te ajudou, comenta, dá o like e juntos vamos propagar o Evangelho em nome de Jesus. E saiba que você tem o Espírito Santo e esse fogo queima todo o mal que possa estar dentro de você, em nome de Jesus. Amém.